Olá pessoal, começando aqui mais uma edição do programa. Obrigado por você aceitar esse convite para vir tomar um cafezinho comigo, mas em especial, acima de tudo, que eu sempre acho muito interessante, é a gente conversar e manter as pessoas bem informadas, né? Eu acho que isso tem uma relevância extrema, mas o cafezinho faz parte da nossa Com conversa. certeza. Bem-vindo, viu? Obrigado. É um prazer, né? Agradeço pelo convite. E a gente vai tratar de um tema que aborda muitas famílias aí, né? No caso, para mim é um tema em especial, porque eu tenho um filho autista, sou um pai atípico, né? E eu posso compartilhar como a massoterapia pode ajudar não somente a criança autista, mas como Tem os pais. experiência dentro de casa, né? É, eu tenho um filho E de é 13 engraçado, anos. você fala 13 anos, Isso. engraçado que a gente imagina sempre assim, primeiro a gente imagina a criança, Aham. né? Rarissimamente a gente imagina um adulto com autismo, né? Sim, sim, sim. Nos vem à mente criança. Sim, Outro ponto é que a gente não se lembra dos pais, com né? As certeza. mães e pais atípicos, né? Sim, sim, sim. Isso deve sim chamar atenção, porque quando tem alguém com qualquer, digamos assim, qualquer doença dentro de casa, qualquer problema dentro de casa, não necessariamente doença, mas afeta toda a família, né? Com certeza. Não é uma pessoa, É todo um conjunto, né? é um conjunto. No caso, pela minha experiência, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, que quando é na nossa casa, tudo é diferente, né? Da visão que a gente tem olhando para a casa do vizinho, né? Então, para mim, Sempre é assim, né? então quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, isso em 2015, para mim foi um choque, né? Então, foi toda uma readaptação. Primeiramente, vem aquele processo de aceitação, né, que a gente vê assim como o autismo como um algoz, sabe? Então, para mim, eu tive que me readaptar e entender. E muitas das vezes a gente acha que o autismo a gente vai mudar o nosso filho, a gente não vai mudar, a gente vai compreender. É totalmente diferente. E no momento que a gente se abre para isso, tudo se torna diferente na nossa vida. Até a visão como a gente vê o mundo. Olha só, porque você vê, eu imagino que você vê assim a coisa mais macro, né? Não vê só seu Sim, filho, você vê a coisa mais ampla, né? sim, com certeza. Aí você falou algo interessante, a partir do momento em que a aceitação, a vida se torna melhor e mais fácil, né? Com certeza. Porém, dizer que é fácil é um É processo. um processo, um processo. É sempre, tudo é um processo, né? E nesses casos aí, porque como falávamos no intervalo, era exatamente essa questão de que ver na casa dos outros é fácil. É como um acidente, nunca vai acontecer um acidente. Eu estou É. dirigindo, tranquilo, sou seguro, nunca meu carro nunca vai capotar, nunca vou bater em ninguém, eu nunca vou furar um pneu, nunca vai ter problema nenhum, Uhum. né? Sempre com os outros que são irresponsáveis, eu mesmo nunca vai acontecer. Então, de repente, acontece. Então, não é diferente nesse Sim, caso. com certeza. E assim, é, muitas pessoas, né, têm entrado em questões como ansiedade, pais e mães, né? Eu como trabalho com esse público,
eles sempre partilham para mim o desafio que tem, que muitas das vezes a família em si não aceita. O avô, a avó, às vezes seja por questão de informação, ou seja por questão até de um certo preconceito, sabe? Acho que tem muita gente que está assistindo a gente e vai conseguir compreender esse lado, e é desafiador. Desafiador. E um detalhe importante que eu vejo também é como você disse, o desafio, né? As pessoas não querem aceitar, né? Olha, eu conheço pessoas que, assim, eu não tenho ninguém na minha família com espectro autista, mas, assim, eu conheço algumas crianças com espectro autista, então eu imagino como possa ser, tá? E às vezes, como eu ia falando, eu tenho duas pessoas que eu conheço que têm 2 filhos, e 2 pessoas distintas têm 2 filhos, e eu tenho, assim, muita certeza, sabe, diante do que eu vejo. Eu não sou contador e advogado, e apresento café com leite, eu não tenho nada a ver com a questão da saúde, mas, assim, eu enxergo que essas pessoas têm as mesmas características dessa aqui, mas essa daqui não aceita. Isso é ruim até para a mãe e o pai atípico, né? E para a criança também, né? Sim, principalmente para criança. Ela que vai sair perdendo no todo, né? Sim. Infelizmente. Mas me diga uma coisa, e a massoterapia? Porque geralmente os cuidados com as pessoas com espectro autista tem, assim, todo uma equipe multidisciplinar para cuidar, né? Sim. A massoterapia está inserido também nesse contexto? Tá, com certeza. No meu ramo, primeiramente eu sempre foco em questão dos pais, porque são os pais que vão me passar as informações do filho, né? E quem está assistindo o programa agora e tem um filho autista sabe que tem algumas características que os autistas têm em comum. A dificuldade de olhar nos olhos, tem autista que não gosta de ser tocado, então tem toda essa questão. E como que eu posso, que a massagem ela é toque. Como que eu vou poder fazer isso em uma criança ou até mesmo em um adulto, né? Então, assim, eu pego todas as informações dos pais, tendo essas informações eu vou trabalhar aos poucos, né? A primeira, por exemplo, a pessoa vai na minha clínica, vai no meu espaço, eu vou primeiramente entrar no mundo dele, ganhar a atenção Fazer dele. uma anamnese, conhecer, Sim, fazer ele e se ver, aproximar, né? e ver, sabe, Conquistar, o que né? ele gosta, as músicas, as cores, né? Então, aí depois de eu ter essa confiança e eu conseguir entrar no mundo dele, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Mas tudo é um processo. E os pais, quando veem isso, ficam muito felizes. Isso também me deixa muito feliz, porque eu tenho um filho, né? E eu vejo que cada pessoa que eu atendo que tem esse quadro do TEA é como se eu estivesse vendo o Levi, que é o meu filho, né, de 13 anos. Então, assim, para mim é uma experiência única. E os pais também, muitos deles estão fadigados, cansados, principalmente as mães, né? Muitas das vezes não tem a ajuda da família, do companheiro, como a gente estava conversando antes, agora há pouco, que às vezes tem pai que só acha que tem que ajudar financeiramente. E não é somente isso. Não é só o financeiro, né? Não é. Eu conversei recentemente com um cidadão lá do Crato, Gilberto. Meu Deus, ele vai me matar, que ele assiste o programa e ele vai estar assistindo esse também. Ele faz parte lá do grupo lá. E ele é professor assistente, professor. Tem outro nomezinho lá. No outro bloco, eu vou pesquisar no outro bloco, eu te digo. Ele vai brigar comigo. Sobre esse tema. Quer dizer, o professor para crianças, professor de apoio. Sim. Né? Conversamos com a Suília. A Suília é musicoterapeuta, né? Ele também cuida de pessoas, de crianças, de pessoas com TEA. Então, assim, é sempre muito bom falar, não é? Conversar, tocar nesse assunto. Para quem é atípico, pais e mães atípicos, e para quem também não é, né? Sim, com certeza. Vamos arranjar um título para quem não faz parte, então
o estranho atípico. Mas às vezes pode ter um vizinho que Tem um- conhece alguém que, Não que, é que tem isso, né? autismo na família. E precisa ser cuidado, e o carinho, a atenção tem que ser extremo, né? Que é para que as pessoas passem, para essas pessoas terem uma vida melhor, uma vida Sim, mais com qualidade, né? com certeza. Com a massoterapia é possível. É possível, né? E principalmente, se os pais, às vezes a gente olha muito para a criança, né? Claro que isso é importante, mas a gente esquece muitas das vezes que quem é o suporte da criança é os pais. Eu, Às vezes a gente vê que a criança precisa de fonoaudiólogo, psicólogo, o psiquiatra e outros profissionais, mas a gente acaba também deixando passar que os pais também precisam. Eu, por experiência própria, posso falar isso. pode falar isso, até porque senão não aguento o rojão, né? Que é Não, não pesado. aguento. Mas eu acho que com a ajuda de Deus e os cuidados e a atenção, que é filho, né? Eu acho que vale muito a Sim, pena, sim, né? sim. Você falou que primeiro você faz todo um aspecto assim de conquista Sim. da criança, né? Mas quando você diz assim, eu trabalho primeiro os pais, é para conhecer o filho ou também para dar uma assistência aos pais? É todo um conjunto. Os pais e o filho, ou os filhos, né? Porque tem famílias que tem mais de um É filho. mesmo. Aí o desafio é maior. E a família atípica vem crescendo a cada dia, né? Sim, e infelizmente o que também acontece muito são os desafios em relação ao preconceito dentro de casa. Dentro de casa. E tem muito. Tem. Dos pacientes que eu atendo, dos clientes que eu tenho, boa parte deles me partilham um pouco das suas vidas e eu consigo ver o quanto ainda é desafiador, apesar de ter tanta coisa, tanta informação, livros, né, informações nas redes sociais, mesmo assim a gente ainda enfrenta a questão do preconceito. Triste isso, né? Com Daí a certeza. necessidade da gente divulgar mais, da gente conversar mais, externar mais. Sim, É por isso que eu acho que aqui no nosso programa a gente dá a nossa contribuição nesse aspecto e disseminar mais essas informações para que as pessoas se conscientizem, fiquem mais tranquilas e passem a ter uma vida melhor ou dar uma vida melhor para aquelas sim, pessoas, né, que são. Daí, como você falou, nos pais vem a questão também do processo de ansiedade, né, o sim, processo depressivo, o luto em si, dentro sim. desse processo, né, dos pais atípicos, né, não é, Luiz? Isso. Porque assim, ó, pensa comigo. Às vezes o pai teve um dia bem cansativo em questão do trabalho e tá o filho dele lá em 220, É, né? E tem muitos autistas que tomam medicação para dormir, né? O meu filho toma. Mas até fazer efeito, e outra coisa também que tem acontecido, e eu tenho tratado com os meus clientes, com os meus pacientes, ter cuidado com a questão do celular. Porque muitas das vezes as pessoas acham que o celular vai ajudar, né, a criança, autista ou adulto, e muitas das vezes tudo que é demais prejudica. Hoje em dia nós enfrentamos uma das século XXI, a homofobia, gente que não consegue sair de celular. E tem pessoas, tem autistas que estão tendo essa dificuldade. Então, assim, a gente tem que de sair criar do celular. isso. Aí, ao invés de deixar ele no celular, a gente tem que criar a rotina. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tem dias que eles não querem sair. Eu sei que tem dias que eles querem ficar somente na cama, que no caso do meu filho acontece isso. Mas a gente tem que criar uma rotina. Ele, como gosta muito de andar, vou fazer caminhada com ele, praticar uma atividade física. Olha aí, Entendeu? 2 em 1, né? Com certeza. Porque pratica pratica além dos cuidados com ele, você pratica o exercício, né? Sim, sim, sim. E isso ajuda muito. É transformar a dor no amor, né? Mais ou Sim, menos com isso, né? certeza. Transformar aquele momento, que o momento é dele, Sim. como você disse, né? Dele ou dela, da criança, né? O momento é dela. Transforma aquilo num momento de conforto, de alegria, de felicidade, né? Uhum. Sim, e eu consigo entender porque um autista não é igual a outro. Disso eu sei. Mas assim, mas todos os pais temos algo em comum, que é o amor. Então, quando você ama,
você está disposto a fazer qualquer coisa pelo seu filho ou sua filha. De fato é, né? De fato é. A questão maior de tudo é aceitar isso e transformar isso em momentos de vida mais confortável, de vida melhor. Eu acho que quem nos assiste nesse momento, que não refletiu, passa a refletir doravante, né? Com certeza. Gente, ele é massoterapeuta, eu converso com o Luiz Carlos da Silva Gomes aqui no nosso programa, falando sobre a importância do profissional de massoterapia nos cuidados com as pessoas, não somente com crianças, mas das pessoas com TEA. Ou agora eu vou acrescentar, com os pais e mães atípicos. Ô Luiz, vamos beber água? São Vamos. Geraldo, por favor. Você aceita um cafezinho? Com certeza. Por favor, Luiz. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, a importância da massoterapia em crianças ou pessoas com espectro autista? Você fica ligado e saberá muito mais, porque o nosso convidado vai continuar aqui comigo. Tomando um cafezinho também. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Essa nossa obrigação de lhe manter bem informado, ela é diária. Portanto, sempre fique ligado no nosso programa, divulgue as emissoras de televisão, de rádio aqui da nossa região, nas suas redes sociais. É muito importante que você proporcione essa interação para que a gente possa cada vez mais chegar mais longe com as informações extremamente, diga-se de passagem, construtiva àquele que nos acompanha. Portanto, é sempre uma alegria ter a sua companhia e é lógico, dos nossos convidados hoje, o Luiz Carlos, ele que é massoterapeuta e abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre a importância da massoterapia em pessoas com TEA. Luiz Carlos, Luiz, diga uma coisa, você falou lá no bloco anterior que quando você conversa com os pais, depois você começa a conversar com a criança ou com a pessoa com TEA, aos poucos, né, vai fazendo aquela interação, se aproximando para deixar. Sim. Existe um tipo de massagem assim específica ou esse momento é um momento de interação, mas vai ter um momento que você vai fazer a massagem, Sim, né? sim. Mas tem um tipo específico para eles? Geralmente eu faço a massagem relaxante junto com óleos essenciais, né? Então como é que eu começo? Eu começo abraçando. E há um paradigma que todas as pessoas me falam. E eles ficam até surpresos. Ah, mas o meu filho não gosta que abrace ele e tudo mais. A questão não é de ele não querer ser abraçado, é você saber como fazer. Então, no momento que você está no mundo dele, você está com ele ali, ele dá essa brecha. Ele dá. E assim, as experiências que eu tive são várias, desde a criança ao adulto, né, em relação a isso tudo. E a massagem, como é que a gente faz? No momento que eu consigo descobrir o que ele gosta de fazer, e eu consigo entrar no mundo dele e a gente ter essa conexão, ele se deita, deixa ele à vontade e aos poucos eu vou fazendo, juntamente com uma música que vai relaxar, né? E o ambiente também, eu tenho lá as luzes, né? Às vezes que são de cores vermelha, amarela, o autista gosta muito de azul. Incrível. Meu filho ama. Se ele vê alguém todo de azul, que até então, tem vezes que eu ando todo de azul para chamar a atenção, sabe? E no momento que eles entram e te veem com uma roupa que é chamativa, laranja também, eles já começam, é como se para eles fosse uma novidade. Mais à vontade, né? Sim, sim. Aí, a partir daí, eu vou fazendo, e os pais lá, né? E o interessante é que quando os pais conseguem ver que o seu filho está
fazendo algo que aparentemente não poderia ser feito, porque são várias coisas que colocam, por exemplo, coisas assim que muitas pessoas que estão assistindo a gente vai entender. Ah, artista não gosta que toque na cabeça, para cortar cabelo, para escovar os dentes, né? Eu tenho esses desafios com meu filho, mas a questão é, a gente tem que encontrar uma forma, tudo é possível. A gente não pode privar ele de viver uma vida. E todas as vezes, quando eu vou falar com os pais, eu procuro compartilhar aquilo que eu acredito e aquilo que está dando frutos para mim, bons frutos. O meu filho é grau de esporte 3, tem dificuldade na fala, tem dificuldade coordenação motora, toma medicação. Então, são várias coisas que eu poderia colocar e deixar como um aspecto negativo, mas eu não vejo isso como uma coisa negativa, eu vejo isso que é uma forma de me mostrar o quanto eu posso melhorar como pessoa, como pai e proporcionar para ele uma qualidade de vida. Me diga uma coisa, nível 1, 2 e 3. A massoterapia distintas. Sim, sim, sim. Abordagens distintas, Sim, né? porque nenhum autista é igual ao outro, né? Então, tem autista, às vezes, que não quer ser tocado, mas também quer ficar lá no espaço. Cubo mágico. São várias coisas, entendeu? Pequenos detalhes, Sim, né? pequenos detalhes. E, assim, o meu principal foco ali é mostrar, principalmente para a família, que o filho, a filha que está ali, não está privado de viver as coisas aí fora. Diga uma coisa, você falou filho ou filha. Tem algum estudo que diz que as pessoas autistas são mais homens ou mulheres? Não. Eu estava vendo um relato, eu estava até falando com uma psicóloga. Geralmente é mais do lado dos homens, né? Mas, assim, independente se for homem ou mulher, a gente consegue ver a distinção, sabe? E algumas coisas similares. Mas uma coisa tem em comum, independente se for homem ou se for mulher. A aceitação, aquilo que a gente já conversou, o preconceito. Às vezes também tem muitos pais que preferem fugir desse tema, infelizmente, por algum motivo. Não sei se é E até medo, participar de por algum algum motivo. meio, né? Por causa do filho, né? Sim, sim, sim. E assim, e muitas das vezes o autismo não é algo para você colocar o seu filho dentro de casa e privar ele do mundo. Não é isso. Você tem que entender que apesar de certas dificuldades para ele muitas vezes se socializar, às vezes tem autista que tem dificuldade na fala, tudo é possível. Tudo é possível, Tudo é possível, né? mas a questão é, a gente primeiramente tem que estar bem. É isso que eu sempre trato para os pais. Você tem que estar bem para você cuidar de alguém. Por isso tem que cuidar primeiro dos pais, né? Com Estão certeza. cansados ali, porque geralmente quando buscam ajuda, geralmente é porque já estão no nível de estresse já um pouco avançado, né? E a pessoa com TEA também se estressa? E muito. Muito, né? Às vezes o barulho, né? Eu também já atendi, isso é outro tema, mas pais que têm filhos que têm o TOD. Então assim, muitos deles, né, voltando para o autismo, tem muita acessibilidade ao som, ao barulho. Por isso que quando tem fogos e tudo mais, para quem é autista, no caso do meu filho, ele chora, se treme, né? Por isso que lá no Crato foi determinada uma lei que em questão dos fogos, né, estava proibido para questões que tem animais, né, e para quem também tem filhos autistas, né? Então assim, geralmente quando eles Precisa vão ter lei, né? As pessoas precisam ter consciência, né? Porque eu posso não ter aqui, mas eu posso ter aqui no vizinho, o vizinho pode ter. a gente tem que ter aquela empatia, né? E dá para todo mundo viver, né? Dá. Impressionante, é só questão de querer. Né? Eu vou dar a Sim. minha contribuição e não precisa você estar com a criança no colo, nem andando com ela, nem. Sim. Você dá a sua contribuição sem maltratá-la indiretamente, né? Sem prejudicá-la. Então, eu acho que são pequenos detalhes que as pessoas precisam ter consciência. Agora, os pais, quando buscam, digamos assim, suporte, é porque geralmente já estão um pouco, digamos assim, cansados, né? Estão no limite. No limite, pronto, no limite, né? Isso pode até prejudicar os cuidados com a própria criança, né? Sim. Mas também são seres humanos. Mas é muita controvérsia, né? Porque são seres humanos também, e chegam a cansar, é natural, né?
E quando a pessoa não tem, no caso das mães, principalmente quando não tem apoio, seja do esposo ou da família, se torna mais pesado ainda. É uma Carregar rotina árdua. carregar o peso sozinho, né? Sim, Sozinho, sozinha. Geralmente é sozinha, sozinha. raramente um homem, né? 90% eu falo com toda certeza e propriedade que são as mães. Para procurar um massoterapeuta, eu preciso ser indicado? No meu caso, No caso de pessoas com TEA. eu não conheço aqui ainda na região do Cariri quem trabalha com crianças com TEA, crianças ou adultos, né? No caso, a pessoa entrar em contato, geralmente como acontece comigo, seja pelas redes sociais, Instagram, né, ou seja pelo Google, e eles me perguntam se é possível. Eu digo que sim. E para mim se torna uma coisa bem mais prática, porque como eu tenho um filho assim, eu também, querendo ou não, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né, pelas experiências vividas, então a gente pode compartilhar isso. Aí, no caso ainda, muitas pessoas nem imaginavam que a massoterapia poderia entrar para crianças que têm autismo. Adultos também, né? Mas é possível. Mas eu sempre gosto de frisar que, primeiramente, vamos cuidar dos pais e depois do filho. Os pais sempre primeiro, né? Sim, porque os pais precisam estar bem para poder cuidar bem do E o filho. processo de continuidade seguinte, eles vão para casa e vão continuar, né? Sim, e a questão quando a gente escuta, você olhando no olho da pessoa, a pessoa perceber que você está dando atenção a ela, que a pessoa tem consciência que aquilo que você está falando é importante, faz todo sentido para quem está ouvindo. Então, a pessoa, ela sai dali também, muitas das vezes, ela precisa desabafar. Uma mãe, um pai, principalmente uma mãe, que muitas das vezes, infelizmente, algumas pessoas de casa não estão mais aptas a isso, não estão dispostas a isso. Tem que fazer um trabalho. É onde a psicologia entra para fazer um trabalho Sim. generalizado, né? Me diga uma coisa, a massoterapia, que benefício traz para uma pessoa com TEA? Ajuda na qualidade de sono, ajuda até mesmo na Uma criança com TEA tem dificuldade no sono? Ou depende do nível, ou são todas? Tem. A boa parte da minha experiência que eu atendo, né? Muitas das vezes são autistas que também têm o TDAH, né? São hiperativos. E juntamente com os óleos essenciais e a massagem, ela ajuda também em muitos aspectos. E uma delas é a criança ter uma boa qualidade de sono. E muitas das vezes a gente tenta sair um pouco daquela coisa somente de remédios, entendeu? Porque todo remédio tem efeito colateral. Sim. A gente procura também ver outros meios para proporcionar para a criança uma qualidade, né? Não somente de vida, mas uma qualidade de sono. E eu vou mantendo isso com os clientes, sabe? E quando eles começam a falar para mim sobre como o filho está, sobre os bons resultados daquilo que está acontecendo, eu fico muito feliz, sabe? Tão bom, né? Com certeza me sinto realizado e eu posso dizer que não há dinheiro no mundo que pague isso. Até então eu gosto de fazer as ações sociais, né? Como a gente conversou. E eu fico muito feliz em poder atender os pais, né? E proporcionar a eles aquele momentinho, aquele mimo que eles precisam, sabe? Quem não gosta de um mimo, né? Verdade. E para eles Bem assim, interessante, é muito bom. né? Isso ali dá força para eles, né? Dá força. Sim, isso ali reforça o estímulo para que ele possa cuidar melhor. Olha quão importante é, né, a cadeia. Né? A atenção aos pais proporciona uma vida melhor à criança. Com certeza. Interessante, são vários. Agora me chamou a atenção essa questão do sono, quer dizer que toda criança, independente do nível, não tem um bom sono. Bom porque tem um nível de suporte 1, 2, 3, Sim. né? Os mais desafiadores são o de suporte 3, né? Que no caso é aquelas crianças que já têm dificuldade na fala e dificuldade de cognição, né? Essa que é difícil, né? Mas assim, quando a gente faz o processo do trabalho na criança, né? Eu sempre gosto de a criança e o adulto. A gente vai vendo a necessidade. Os óleos essenciais, eles ajudam justamente para isso também.
para ansiedade, porque tem autista que tem ansiedade também. 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 Eu Entendeu? acho até que deve ser ansioso mesmo, né? Entendeu? E assim, são vários tem autista que quando tá irritado se morde, se bate, bate outra pessoa, entendeu? Então assim, para você fazer isso, você tem que amar. Porque como eu tô te falando, até você entrar no mundo dele, você E como vai... você disse, cada um tem seu mundo, né? Sim, 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 sim. Tem que ter muita cautela. Mas assim, eu sempre gosto de compartilhar para as mães que todos nós temos algo a aprender com o autista. Tem uma frase que diz assim, que os autistas não fingem e não mentem. Nós poderíamos aprender um pouco com eles. Então, quando ele gosta de você, ele gosta. E quando ele não... E mentir, não. Quando ele não gosta. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente pode aprender com eles. Eu aprendo muito, muito mesmo. Daí a necessidade é você falando isso, Luiz, e eu me reportando aqui aos pais, né? O quão importante é a terapia para os pais, né? Para saber entender isso, para saber viver isso de uma forma mais tranquila. Sim. Consequentemente, tendo mais cuidado e dando uma filha para seu filho ou neto, também mais confortável, né? Sim. Então, quão importante é os pais também estarem inseridos nesse contexto. É porque às vezes a gente também esquece que pela essa fadiga e pelo esse cansaço, muitos pais adquirem ansiedade. Tem mães que chegam a quadros depressivos. Entendeu? Imagino aí. Viu? Então, assim, é um desafio. A gente precisa também ter essa visão para os pais. Porque são os pais que são suporte para os filhos, que vão ajudar. Por isso que nós vamos conversar muito mais aqui nesse programa, com o objetivo de fazer as pessoas compreenderem o quão é importante você se cuidar, para você cuidar bem das pessoas que você ama, em especial as pessoas que são acometidas do TEA. Ele é massoterapeuta, Luiz Carlos, é o nosso convidado. O nosso tema é a importância da massoterapia em pessoas com TEA. Luiz Carlos, vamos beber água? Vamos. Por favor. E mais um cafezinho, né? Com certeza. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema, a importância da massoterapia em pessoas com TEA? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Nós vamos continuar aqui e contamos com você. Volto nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Sempre muito bom conversar com os nossos convidados sobre temas relevantes, como hoje, falando sobre a importância da massoterapia em pessoas com espectro autista. Sempre muito bom aprender, né, cada vez mais sobre todos os assuntos e com o objetivo de lhe manter bem informado, né? Lhe ensinar um pouco aqui com os nossos convidados. Eu sou um aprendiz, mas os nossos convidados sempre com muita maestria, com muita competência, vêm aqui tratar desses assuntos e hoje nós falamos sobre a importância da massoterapia. Nosso convidado é massoterapeuta e com especialidade também em pessoas com TEA. Vou pedir permissão aqui ao nosso convidado para mostrar para você aqui, ó, a minha queridinha. Essa daqui eu sou apaixonado. Ó. A 8ª edição do Café com Leite em Revista. Inclusive está aqui, ó, TV Café com Leite, TV Verde Vale, parceiras. Gente, aqui nós temos matérias importantes. Faça essa revista de sua cabeceira, revista de cabeceira, não é só livro. E nós temos algumas matérias sobre inteligência artificial, sobre saúde, empreendedorismo. Nós temos aqui muita coisa boa. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, na sede da TV Café com Leite.
Ou então você liga aí, você reside fora, manda uma mensagem para as nossas redes sociais e a nossa produção vai enviar para você gratuitamente a sua edição, porque essa edição aqui, esse exemplar, é do meu convidado, tá certo? Então a sua você tem que mandar uma mensagem e a nossa produção vai enviar para você gratuitamente a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Então, Luiz, voltamos ali a falar sobre a questão do sono. Quais são os outros aspectos, os outros... Eu vou usar sintomas, mas eu não sei bem se seria Uhum. isso, que a criança tem, além de uma má qualidade de sono, antes Sim. da massoterapia, né? Sim, É sim, bom sim, sim. lembrar, né? Também um dos desafios, né, é a questão de socialização, né. Socialização, que é Às difícil, né? vezes, a a criança que é autista, muitas das vezes não socializa nem com a própria parentela, É mesmo. infelizmente. Então assim, eu por experiência própria passei por isso, então a gente que é pai típico, mãe típica, respirar fundo e juntamente com a ajuda como a gente estava conversando dos profissionais, né, que os profissionais no caso do psicólogo, psiquiatra, não é só para criança, mas para os pais também. A gente consegue encontrar meios e mecanismos para poder inserir a criança nisso. E um autista, ele é movido à rotina. Eu fico sempre assim surpreso que quando ele vai no espaço, ele nunca foi. Então ele já fica olhando assim, acho que ele se pergunta onde é que eu tô. E impaciente, mexe em tudo. Sim, sim, entendeu? Ele que fica correndo, bate palma, entendeu? E como eu já tenho experiência nisso, que o meu filho faz coisas similares, eu vou batendo palma também. Vou brincando, se ele se joga no chão, eu me jogo também. E assim a gente vai socializando. E depois de ter esse momento, a gente vai construindo isso. Isso não é da noite pro dia. Mas eu faço tudo isso para que os pais possam ver, né, que a criança que está ali, muitas das vezes para alguns pode ser algo diferente, para as pessoas que de fora que vê é birra. E Ó, até para os próprios pais enxergando aquilo, possam fazer também em com casa, né? certeza. Ó, já aconteceu de eu estar no supermercado, uma criança autista, que ele está identificado, se jogar e eu lá, não era nada meu. Não era meu filho, não era meu conhecido, mas para mim era uma criança que merecia ter um cuidado e uma atenção. E eu fiz a mesma coisa, me joguei, aí a gente sentou, e o pessoal tudo olhando assim. Então, tem essa questão também. Tem a questão do sono, da hiperatividade, da para quem tem TEA, uma das principais coisas é a socialização, olhar nos olhos, Eles não olham nos olhos da gente. dificilmente. A não ser que você consiga cativar ele por alguma coisa. Geralmente, eles são cativados por sons e cores, né? É o que chama a atenção mais, Com né? certeza. Quando eu vou atender alguém, já vou todo colorido. E isso cativa, sabe? E isso mostra que também os pais, às vezes, não, por ter aquela rotina pesada de trabalho, ter que levar nos profissionais e tudo mais, não consegue ver coisas simples que dá para fazer em casa. Vai muito mais além do que deixar a criança assistindo uma TV, ficar no celular. A gente pode dar uma qualidade de vida que vai mais além disso aí. Diga uma coisa, a massoterapia numa pessoa que não é portadora de TEA, é, tem os tipos, né? Relaxante, Sim, sim, tem, sim, sim. tem umas que chama, não sei lá, para... Ó, Diz os nomes aí tá bom, vamos das lá. massagens, diz aí. Eu acho que Tem, tem 4 ou 5 não nomes. tem, são várias, São mas vários. as que eu trabalho geralmente é a relaxante, que é Uhum, principalmente para as pessoas que estão fadigadas mentalmente, com estresse. certo. Aí, se a pessoa tem ansiedade, eu já entro com aromaterapia, né, e a cromoterapia, para ajudar a pessoa, isso aí tem uma qualidade. A liberação miofascial para as pessoas que estão com dores Ah, liberação musculares, facial. miofascial. Então a gente vai ajudar na mobilidade, ajudar nessas dores, né? Aí eu sempre gosto de dar um mimo com a ventosa terapia, que ajuda na saída das toxinas e na oxigenação, e também as pedras quentes. Quando eu faço massagem relaxante com pedras quentes nos pais, os caras dizem eu tô no céu. Eu não quero nem mais voltar para a terra, sabe? E eles saem revigorados. Então, assim, e são muitas outras, mas no meu ramo
da massoterapia com pais atípicos e mães e a criança é sempre a relaxante, mas com o autista tem que ir muito mais além de um toque de uma massagem. É como eu te falei, é um processo de tu entrar no mundo dele, é um processo de tu ouvir os pais, é um processo de tu conseguir cativar ele com alguma coisa, seja por uma cor, Quando um essas som, coisa crianças, do por tipo. exemplo, não estão ainda envolvidas num processo de terapia, envolvendo toda a equipe multidisciplinar, ele pode ir direto lá na massoterapia logo? É, sempre quando eu vou saber a questão da criança, do jovem, do Ele adulto, já tem passado por isso. é, eu não tive ainda essa experiência de não ter alguém Não tenha que passado. não tenha passado, mas se a pessoa for ao espaço, eu sempre vou indicar e recomendar que tem que passar para os profissionais, porque é isso que vai ajudar no desenvolvimento da criança e também vai ajudar em questão dos pais. Porque essa equipe multidisciplinar, ela não foca somente na criança, ela também vai observar como um todo a questão dos pais, como é que eles estão, como é que a família está, para poder ter um cuidado que possa ser mais sólido. Muito bem. Então é um cuidado, digamos assim, é um cuidado multidisciplinar, né? Sim, 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 com uma equipe que Porque abrange muito. é comum as crianças, as pessoas com autismo serem estressadas? Ou tem algum nível que ele é menos? Eu estou dizendo ansiosas, por exemplo. Assim, depende muito da situação. Por exemplo, vamos supor que a criança está na TV. Hum. Aí você desliga a TV. Aí arranjou um nível de Aí, estresse grande. aí a criança começa a fazer barulho, começa a gritar, né, com balbuciar, né, que muitos não falam. E assim, aí você tem que encontrar um meio para que ele possa entender, porque às vezes as pessoas pensam assim, porque é autista, eu só vou colocar na TV, isso, aquilo e pronto. Ou deixar apenas no celular. No momento que, como eu estou te falando, é movida a rotina, no momento que a rotina dele é mudada, Mas a vai rotina ter. deve ser alterada com frequência? Senão ele vai se manter só nesse nível Pois aqui, é, né? a questão não é somente, não é você ter como você ter que mudar a rotina constantemente, mas a questão é você ver o que é necessário fazer. Por exemplo, se ele está passando muito tempo na TV, você tem que ter a consciência que isso não vai fazer bem para ele. Se ele está muito na tela do celular, isso não vai fazer bem para ele. Se ele vive dentro de casa apenas, isso não vai fazer bem para ele. Eu sei que tem, Tudo em excesso, né? prejudica, mas eu sei que tem muitas mães que estão já sem forças, né? Que Fazem isso até por uma necessidade dela, né? e é um clima assim bem delicado, porque conforme o autista ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte, né? Ele não vai ser mais aquele bebezinho que você carregava ou aquela criancinha que você andava de. Então, para as mães, eu sempre gosto de frisar isso, eu sei que se torna mais difícil. Mas aí eu também, de certa forma, fico feliz porque há pessoas de fora que estão dispostas a ajudar. No caso lá do grupo, né, que a gente está, a gente vê como as pessoas elas estão, né, abertas e dispostas a ajudar os pais, a criança. Então, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que, como foi dito aqui, a gente tem que frisar mesmo, porque tem muitas pessoas, às vezes, que estão se sentindo sozinhas e às vezes não conseguem ver que há pessoas que estão dispostas a estender a mão. Não apontar o dedo para julgar, mas estender a mão para ajudar. Porque para apontar o dedo tem um monte, né? Felizmente. Diga uma coisa, no caso da massoterapia, né? Não excluindo as demais formas ou métodos utilizados, deve ser um ato contínuo, ou seja, a massoterapia ela vai ajudar a criança a ter uma qualidade de vida, mas ele vai continuar com ela. Sim. Né? Então, deve ser um ato contínuo, ele deve sempre estar fazendo isso, buscando a terapia para relaxar, para ter uma qualidade de vida, ou eu vou fazer por um período X e isso para. Eu sempre gosto de frisar isso com meus pacientes assim, que a massagem ela é uma qualidade de vida. Então, se ela é uma qualidade de vida, ela é uma necessidade. Se ela é uma necessidade, você tem que ser
contínuo. Eu sempre digo para a pessoa vir uma vez por semana. Às vezes não é nem a questão da criança, e sim dos pais mesmo. Porque, por exemplo, não é porque hoje foi tranquilo que amanhã vai ser. E às vezes acontece de o pai e a mãe ter um dia tão cansativo, estressante, que uma massagem faz toda a diferença. Um diálogo faz toda a diferença, porque é todo um conjunto, não é somente uma massagem, mas é uma conexão que a gente tem sobre o diálogo, sobre você ouvir a pessoa como foi o dia dela. É uma espécie de terapia, uma psicologia e tudo, sabe? E assim, muitas das vezes a gente não tem isso em casa. Não tem. Tem mães que às vezes só querem ser ouvidas, entendeu? Só um momento, né? Porque Só um momento de sempre são cuidar refrigério. dos filhos, né? Esquecem os pais. Eu imagino que seja assim, não sei. Que os pais, os filhos são cuidados e os pais são esquecidos. Muitos casos, e julgados. E julgados, né? E julgados. É interessante, né? Então, manter a massoterapia é sempre bom, não somente com a expectativa de tratamento, mas acima de tudo para ter uma vida confortável, né? Sim, uma qualidade de vida, Uma né? qualidade de vida, né? Com certeza. Gente, eu estou conversando aqui com esse massoterapeuta, Luiz Carlos, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre a importância da massoterapia em crianças ou pessoas com espectro autista, transtorno do espectro autista, aqui no nosso programa. Luiz Carlos, rapaz, nossa conversa tá boa, interessante, o cafezinho tá maravilhoso, mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalozinho rapidinho, vamos tomar um cafezinho e a gente volta. Coisa já, né? rápida, a gente volta. E o nosso telespectador também vai tomar um cafezinho e volta. Né? Junto com a gente. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos no cafezinho, voltaremos em instantes. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, já conversei um pouco mais aqui com o nosso convidado, Luiz Carlos, ele que é massoterapeuta. E agora para agradecê-lo, né, Luiz? Rapaz, o assunto, ele nos proporciona momentos para a gente estender isso mais vezes e conversar mais. Mas o tempo urge, a produção fica dizendo que, olha, o tempo, e eu fico aperreado aqui. Quero te agradecer, cara, por esse momento aí, dizer que foi muito bom e dizer que estaremos aqui de portas abertas, desde que seja sempre com o objetivo de informar a população e de ajudar as pessoas. O programa Café com Leite está de porta aberta. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um abraço aqui para Josefa dos Santos, no bairro Socorro. Tem Socorro também, lá no bairro Socorro, que sempre me acompanha. Muito obrigado. José Anderson, lá na cidade do Crato. Paulito, deve ser Paulinho, sei lá, Paulito, esse nome aqui não dá. Paulito Vadinho, no bairro Timbaúba. Bom, ele vai ficar com raiva de mim, mas eu não sei se escreveram certo aqui, está um pouco ilegível. Renan, Jéssica e seu filho não sei não, no Pio 12 aqui, não sei não. Esses nomes aqui estão meio em inglês aqui. Caroline Castro, no bairro Lagoa Seca. Doutor Cavalcante, advogado, também ligado no programa. Cavalcante, muito obrigado, você é sempre ligado no programa, né? Olha aqui também Marcos Aurélio, aqui no bairro, na rodoviária. Viu? Antônio de Jesus aqui no bairro Triângulo. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Rapaz, eu tive até ali no Mix Mateus também, teve uma senhora lá que sempre me assiste, não perguntei o nome dela, mas eu quero mandar um abraço para ela. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. De segunda a sexta-feira nós estaremos sempre aqui com um tema novo, com um convidado especial. E aos domingos, a nível nacional, você nos acompanha na TV Meio, às 23 horas. Beijo a todos, fiquem com Deus. E que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.